Olá, turma da terceira série, eu sou o professor Gleidson, vou ministrar com vocês Educação Física e essa nossa primeira aula será uma retomada de conteúdo sobre alimentação desequilibrada. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Conhecer as principais doenças oriundas de uma alimentação desequilibrada e suas consequências, a fim de conscientizar-se da importância de se manter uma alimentação saudável e adequada. Então, pessoal, infelizmente, devido a vários fatores, estamos nos alimentando mal. Ou então estamos deixando de nos alimentar. E isso causa a alimentação desequilibrada. Essa alimentação desequilibrada, por consequência, ela traz diversas doenças. E essas doenças, elas são bem evidentes. E ela tem várias ordens psicológicas, né, culturais, né, metabólicas e etc. Então vamos focar um pouquinho, né, sobre quais consequências essa alimentação desequilibrada pode nos trazer. Distúrbios alimentares. Distúrbio alimentar é uma grande modificação na alimentação. Essa modificação pode ser a nível metabólico, psicológico ou outro. Há vários motivos para que haja essas alterações na alimentação. Então, galera, esse distúrbio alimentar, essa alimentação desequilibrada, ela pode ser de ordem, né, metabólica. Como assim ordem metabólica? Bem, digamos que temos um problema de saúde, um problema no estômago e acabamos deixando de nos alimentar, né? Ou então temos algum problema que temos uma compulsão por alimentação. Então isso desencadeia o distúrbio alimentar. E por consequência do distúrbio alimentar vem as doenças, né? E vamos estudar um pouquinho sobre essas doenças, vamos comentar um pouquinho sobre cada doença. Quando fala que é de ordem psicológica também, pode ser que tenhamos depressão, estamos deprimidos, né? Estamos assim ansiosos e acabamos descontando isso na comida, ou comendo exageradamente ou deixando de comer. E também desencadeia um distúrbio alimentar que pode levar a uma doença. Né? Há vários motivos para que haja alterações na alimentação. Né? E todos esses motivos nós vamos estudar um a um, né? Pouco a pouco aqui agora. Causas dos distúrbios, né? Pode ser genético, ou seja, pode ser de ancestrais nossos, né? De parentes nossos que têm esse distúrbio e acabou passando para nós. Pode ser por pressão das mídias para ser magra, exemplo as novelas. A mídia mostra essas pessoas com o corpo sarado, né? Essas atrizes bonitas, né? Os rapazes fortes e acabamos querendo nos espelhar nisso, né? Eu acho isso que é tão importante para a nossa vida e acabamos também deixando de comer, ficamos magros demais, ou então vamos para a academia e malhamos exageradamente. E isso desencadeia, né, algumas doenças. E, então tem que tomar bastante cuidado com esse caso. Pode ser caso de obesidade na família, tenhamos avós, os pais obesos, né? Vivemos naquela rotina e acabamos desenvolvendo a obesidade também. Então tem que tomar muito cuidado com esse fator. Pode ser baixa estima, né? Ou seja, estamos tristes, deprimidos, né? E acontece o quê? Aí vamos descontar isso na comida, ou deixando de comer ou comendo demais. E isso vai desencadear também algumas das doenças, né, que vamos falar, né, posteriormente. Pode ser fatores culturais, certo? Temos a cultura já de se alimentar mal, de comer comida gordurosa, ou então a cultura de quase não comer, aí também desencadeia algumas, né, doenças. Trabalho e estresse. Às vezes estamos na correria, trabalhando demais, estudando demais, estressados, com problemas familiares. Aí isso também descontamos na comida, certo? Das duas formas, deixando de comer ou comendo demais. E isso, pessoal, não está acontecendo só com as mulheres, não. Isso acontece com os rapazes também, com os homens. Então, moços, rapazes, vão ficar atentos a isso. Os rapazes estão cada vez mais sendo afetados com esses distúrbios alimentares. O que os distúrbios alimentares pode originar? Quais são essas doenças? As doenças que podem originar: anorexia, bulimia, obesidade, vigorexia e ortorexia. Estudos mostram que esses distúrbios alimentares são mais frequentes na adolescência, por causa da disfunção emocional, né, na vida familiar e na escola. Mas em outras faixas etárias, como a fase de que as mulheres estão a caminhar para a menopausa e sentem-se com a autoestima muito baixa e não querem envelhecer, também existem grandes problemas alimentares. Então, pessoal, o distúrbio alimentar, ela começa a partir da idade de vocês, né, que está na escola, né, os adolescentes. Mas também, quando vai ficando mais velho, chegando na época da menopausa e tudo, né, tem umas alterações hormonais que pode ocasionar em pessoas mais velhas. Então, não tem um padrão, mas a maioria é na adolescência.
Então, esse momento de vocês prestarem bastante atenção e ter bastante cuidado. Obesidade. Obesidade, né, é uma das doenças causadas pelo distúrbio alimentar. Vamos saber o que é uma obesidade? Obesidade é uma doença de excesso de gordura corporal acumulada, que pode atingir níveis capazes de afetar a saúde, reduzindo assim a qualidade de vida das pessoas. As pessoas obesas ingerem quantidades de alimentos superiores às necessárias do nosso organismo. Essa doença atinge tanto os homens como as mulheres, de todas as etnias e em qualquer idade. Diz-se até que uma epidemia global, porque existem em vários países milhares de pessoas obesas. Pessoal, então a obesidade ela está presente em vários países, né? Se eu não me engano, o Brasil está entre o segundo ou terceiro lugar, país mais obeso do mundo, certo? Nos Estados Unidos é o primeiro. A obesidade ela está vindo por diversos fatores. Ela está acontecendo por causa dos fatores que eu apresentei para vocês, psicológico, certo? Fator metabólico, e também pode vir devido à tecnologia e à correria do dia a dia, certo? A tecnologia por quê? Está tudo cada vez mais fácil de acessar, não precisa muito movimentar o corpo, né? Essa falta de inatividade, essa falta de atividade física do corpo devido à tecnologia está acontecendo, ocasionando a obesidade. E também a correria do dia a dia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ganhar seu sustento, e não faz em casa uma comida saudável, né? Uma verdurinha, comida natural. Fica procurando essas comidas na rua, como sanduíches, pizzas, fast food, McDonald's. E esses alimentos eles são, né, bastante carregados em gorduras. E isso acumula essas gorduras corporal no nosso organismo, né, no nosso tecido adiposo, e vai causando obesidade. E com obesidade vai ocasionando diversas outras doenças, né, como diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos e vários outros por aí. Anorexia. Anorexia, pessoal, também uma doença muito triste. Por quê? Porque nela pode ocasionar até a morte, né? A anorexia é quando nos vemos assim no espelho e nos enxergamos gordo, bem acima do peso, né? Queremos correr o tempo todo de se alimentar. E a pessoa anorexa, ela vai ficando desnutrida, ela vai perdendo tanto peso que ela desenvolve diversas doenças por falta desses nutrientes no organismo. E isso é muito triste porque pode vir até a morte. Uma pessoa anoréxica perde muito peso em pouco tempo. Não tem período, ou seja, seu ciclo menstrual está parado. Interessa-se exageradamente por questões relacionadas com o peso, imagem corporal e jejum. Mente quando já ter, né, se alimentado para evitar uma refeição. Sente-se deprimido, ansioso e irritado. Faz exercício físico em excesso. Isola-se da família e dos amigos. Ó, para você ver, tanto que uma pessoa anorexa, né, foge de tudo na vida dela. Certo? Então vamos tomar bastante cuidado, certo? Vamos nos enxergar como somos. Vamos ser sempre atentos a isso. Outra doença também, né, voltando à anorexia, ao que ela pode nos levar? A desnutrição e desidratação, a hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, a pressão cai, a pessoa desmaia. Anemia, né, uma anemia muito profunda, né, ela pode causar até depois vir ser uma leucemia, que é aquele câncer no sangue, e dificilmente a pessoa escapa. Redução da massa muscular, os músculos vão atrofiando, né? Você vai ficando sem músculo, fraco. Intolerância ao frio, né? Qualquer temperatura que cai um pouquinho, você já está batendo o queixo. Mobilidade gástrica diminuída. Às vezes você tenta comer um pouquinho, mas está com aquele problema no estômago por ficar muito tempo sem se alimentar, né? Aí sente dores no estômago, vomita, né? A menorreia, né? Interrupção do ciclo menstrual, as meninas aí, as moças, elas param de menstruar e isso ocasiona diversos problemas hormonais. A osteoporose, né? Que os ossos ficam mais fracos, aí qualquer queda, qualquer incidente, tem uma fratura no osso, você quebra um osso. Infertilidade em casos crônicos, né? Pode até acontecer infertilidade, você que sonha ser pai, ser mãe, acaba, né, tendo esse problema, essa dificuldade para poder gerar um filho. Bulimia. Bulimia é uma outra doença, né, um pouco, né, diferente da anorexia. A bulimia é uma compulsão exagerada por alimento. Comemos, aí depois arrepende, porque vai ficar gordo, porque vai ficar feio, e acaba tentando se livrar desse alimento, né, pelos vômitos, né, enfia o dedo dentro da garganta para poder vomitar,
começa a tomar laxantes, aqueles purgantes para poder livrar da comida, né, por outras maneiras. E isso também é muito perigoso. Com isso ele desenvolve vários problemas de saúde que pode levar até a morte. Vigorexia, uma palavra diferente, né, gente? O que seja vigorexia? Vigorexia, gente, é aquelas pessoas que também têm uma preocupação exagerada com o corpo. E com isso, ela passa a fazer exercício físico exageradamente. O tempo todo dentro da academia, fica assim 5, 6 horas, né? Malhando, malhando, malhando. Aí se alimentando mal, porque quer ficar com o corpo perfeito, quer ficar sarado, quer ficar forte. Né? A pessoa se olha no espelho, se acha pequena, acha fraca, né? Mas na verdade não, aí ela quer descontar tudo isso, né, no exercício físico, e com isso acaba fraturando a musculatura, né, tendo um cansaço exagerado, porque a atividade física é muito bom, é importante, só porque tem que ter um controle, porque os resultados ele vêm no repouso, a musculatura precisa do repouso, precisa de um descanso para poder se recuperar e você alcançar o resultado, não é nem o tempo todo dentro da academia, aí você fratura o músculo, tem uma lesão, certo? Fica muito ansioso, isso desencadeia diversos problemas de saúde. Então a vigorexia é isso, é essa compulsão por atividade física, né, exageradamente. Então temos bastante cuidado. Olha lá. A vigorexia é uma doença psicológica caracterizada pela preocupação constante e não ser suficiente musculoso. O transtorno também é chamado de dismorfia muscular e anorexia nervosa reversa. Os indivíduos acometidos com a vigorexia estão sempre insatisfeitos com seus corpos e passam a ter uma visão distorcida sobre as suas próprias formas. Como consequência, o paciente adota hábitos cada vez mais extremos, como dietas rigorosas, consumo de suplementos alimentares, uso de anabolizantes e a prática excessiva de atividade física. Isso acaba desenvolvendo exageradamente alguns grupos musculares e tirando a uniformidade da figura corporal. O indivíduo com vigorexia tende-se a se enxergar como alguém fraco e pequeno, quando na verdade já tem músculos desenvolvidos em níveis acima da média da população. Então, gente, a vigorexia, né, a pessoa vai lá, procura anabolizantes, que são aquelas drogas, né, procura poder parar de comer só alimento saudável, certo? E malhar, vai ficando deformado, o corpo vai deformando, vai ficando inchado, vai descaracterizando uma aparência, né, uma aparência bonita, fica até feio. Então tem que tomar bastante cuidado com esse vício, com essa compulsão com o corpo sarado. Aqui mostra, né, um rapaz treinando, o braço dele já está bem forte, né, já está bem grande, e ele continua treinando, está sentindo dores ali, ó, naquele halter, naquele exercício, né, e continua treinando, por causa que ele se acha fraco, você olha no espelho, ele está fraco, está pequeno, quer ficar musculoso, né, e isso desencadeia sérios problemas para ele futuramente. Uma outra doença também, que está muito evidente por aí, é a ortorexia. A ortorexia é aquela obsessão por alimento saudável, né? Toda refeição sua come só salada, só legumes, ou então aqueles alimentos macrobióticos, né? Aqueles shakes, né? Aqueles alimentos, aqueles pós que acha que está substituindo uma alimentação, mas na verdade a alimentação saudável ela tem que ser variada, o seu prato tem que ser colorido, tem que ter um pouquinho de cada nutriente, tem que ter um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de lipídio, tem que ter as saladas, os sais minerais, certo? As verduras, ovos, né? Tem que ingerir leite, mas não, uma pessoa que tem ortorexia, ela só come salada praticamente, fruta, porque ela tem medo de comer outra coisa e engordar um pouquinho, ficar feio, e só salada simplesmente não tem todos os nutrientes que o corpo precisa. O corpo precisa de carboidrato, lógico que não exagero, mas precisa do carboidrato. O carboidrato ele gera energia para o nosso corpo, né? Para conseguir fazer as atividades do dia a dia. Precisa do lipídio, precisa da proteína, né? Porque a proteína ela que vai nos fortalecer, vai desenvolver nossos músculos, certo? Então a alimentação ela tem que ser bem balanceada, ela tem que ter um pouquinho de cada nutriente e não apenas comer alface com tomate, legumes, né, o tempo todo, no café da manhã, no almoço, na janta, certo? Tomar só água, né? Então, embora a água seja saudável, seja o essencial, mas temos que também ter cuidado com isso aí e ingerir outros nutrientes. Alimentação saudável. Agora iremos explicar como fazer uma alimentação saudável e as refeições certas, onde exploraremos a roda dos alimentos e o que devemos comer. Pessoal, pode ver que no desenho aí tem a roda do alimento.
Nesse espaço maior estão os alimentos, né, que devemos comer com mais frequência, né, com mais vezes, né, que são os legumes, as frutas. Aí no espaço menor são aqueles que devemos, né, comer de forma reduzida, uma vez por semana, né, que são os doces, açúcares, as massas. Então temos que tomar bastante cuidado com isso aí. Olha lá, uma alimentação saudável é uma alimentação né, completa, equilibrada e variada. Devemos comer alimentos de cada grupo da roda dos alimentos, beber muita água, comer em maior quantidade alimentos dos grupos de maior dimensão e em menor quantidade os alimentos de grupo de menor dimensão. Comer as proporções certas de alimentos a cada refeição e variar os alimentos, ou seja, a hora do almoço, carne e o jantar, peixe, fazendo assim todos os dias ou todas as semanas. Em vez de comer muitos fritos, né, frituras, guisados e alimentos com molhos, devemos optar por comer cozidos e grelhados. Para mantermos o peso adequado, conforme a nossa altura e idade, devemos consumir uma média regularmente a praticar exercício físico, de acordo com nossas limitações. Para evitarmos estes distúrbios alimentares, para além de uma alimentação saudável, devemos também gostar de nós próprios e aceitarmos como somos, e não seguir estereotipo de beleza imposto pela sociedade de hoje. Então, pessoal, vamos optar pelos alimentos mais saudáveis, certo? Vamos fazer um prato colorido, vamos praticar uma atividade física regular e aceitar como nós somos, né? O corpo que nós temos, o corpo que Deus nos deu, né? E deixar um pouco essa alimentação desequilibrada, né? Dessas massas e etc, certo? Não deixar a sociedade, as novelas, os filmes, impor como devemos ser, ok? Então, muito obrigado pela aula, né? Estarei atendendo vocês também no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar lá, né? Fiquem bem, uma boa semana a todos.